Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das ideias mais desconcertantes e ao mesmo tempo mais profundas de toda a física. Olha só essa pergunta. E se tudo isso aqui que a gente percebe, toda a nossa realidade em 3 dimensões, não passar de uma projeção? Como uma imagem super complexa codificada numa superfície de 2 dimensões? Parece coisa de ficção científica, né? Pois bem, essa é a essência do princípio holográfico. E a história de como os físicos chegaram a uma ideia tão radical, bom, ela começa em um dos lugares mais enigmáticos do universo, os buracos negros. Isso mesmo, tudo começou com eles, os buracos negros. Pensa neles como um laboratório teórico perfeito, um lugar onde a gravidade é tão extrema que as nossas melhores teorias são levadas ao limite. Foi lá que duas gigantes da física, a relatividade geral e a mecânica quântica, entraram em rota de colisão. Lá pelos anos 70, surgiu um problemão. Na mecânica quântica, existe uma regra de ouro. A informação nunca, jamais pode ser destruída. E quando a gente fala informação, quer dizer todos os detalhes de uma partícula, sabe? Posição, velocidade, spin, tudo. Acontece que os buracos negros pareciam ser o triturador de informação definitivo. Tudo que caía lá dentro, puf, simplesmente sumia, sem deixar vestígios. Isso criou um impasse gigantesco, que ficou conhecido como o paradoxo da informação. E foi aí que, em 1972, o físico Jacob Bekenstein surgiu com uma pista revolucionária. Ele conectou esse problema da informação com a entropia, que é basicamente uma medida da informação escondida em um sistema. Ele pensou, e se a informação que cai no buraco negro não some de verdade? E se de alguma forma ela ficasse impressa na superfície dele, no chamado horizonte de eventos? Nesse caso, a entropia, ou a informação, seria proporcional à área dessa superfície. E é aqui que a nossa intuição vai para o espaço. Normalmente, a gente pensa que a quantidade de informação que cabe em algum lugar depende do volume, certo? Pensa numa caixa. Quanto maior a caixa, mais coisas cabem lá dentro, lógico. Só que para os buracos negros, a regra é outra. A capacidade máxima de informação é definida pela sua área, uma superfície de 2 dimensões, e não pelo seu volume tridimensional. É como se um livro gigantesco tivesse toda a sua história escrita só na capa. Completamente bizarro. Essa propriedade esquisitíssima dos buracos negros, a de que a informação vive na superfície, foi a semente de uma ideia muito, mas muito maior. Os físicos começaram a se perguntar: e se isso não for uma exclusividade dos buracos negros? E se qualquer região do espaço obedecer a essa mesma regra? E se o próprio universo inteiro funcionar assim? A partir do trabalho do Bekenstein, a ideia decolou. Outros gigantes da física pegaram o bastão. Gerhard Hooft, que ganhou um Nobel, generalizou a ideia. Ele propôs que as leis da física no nosso mundo 3D poderiam ser completamente descritas por uma teoria que vive em uma fronteira 2D. E pouco depois, Leonard Susskind juntou todas as peças do quebra-cabeça e formulou a hipótese da forma mais ousada possível. A nossa realidade inteira é uma projeção holográfica. Então, o ponto crucial é este. O princípio holográfico diz que toda informação contida em um volume de espaço pode ser totalmente descrita por uma teoria que vive só na borda, na superfície desse volume. Pensa só nisso, o conteúdo tridimensional seria, na essência, um reflexo de informações bidimensionais, como uma sombra supercomplexa que carrega toda a informação do objeto que a projetou. Essa frase do Susskind é impactante, ela vai direto no coração da nossa percepção mais básica de espaço e realidade. O que a gente percebe como profundidade, como volume, pode ser uma ilusão muito bem elaborada, projetada a partir de uma tela distante. E tem mais. O princípio impõe um limite fundamental para essa informação. Quer dizer que a densidade máxima de informação no universo não é infinita. É mais ou menos 1 bit para cada pixel fundamental do universo, na menor escala possível, a chamada área de Planck. E a consequência disso é espantosa. Se a informação é finita, então o tecido do espaço-tempo não pode ser perfeitamente liso e contínuo. Lá na sua escala mais fundamental, ele tem que ser granulado, pixelado, como a imagem de uma tela digital. Por décadas, o princípio holográfico foi essa ideia fascinante, mas altamente teórica. Isso mudou no final dos anos 90, com uma descoberta que deu a ele uma base matemática sólida e o transformou numa ferramenta incrivelmente poderosa. O físico Juan Maldacena descobriu uma dualidade matemática surpreendente, quase como uma pedra de roseta cósmica. Ele encontrou uma ponte que conecta 2 tipos de universos que pareciam não ter nada a ver um com o outro.
Essa conexão, conhecida tecnicamente como correspondência ADS/CFT, é a realização mais concreta e bem-sucedida do princípio holográfico que temos até hoje. A beleza dessa descoberta está no seu poder de tradução. De um lado, temos um universo teórico complexo com gravidade chamado espaço anti-de Sitter, ou ADS. Fazer cálculos de gravidade nele é um pesadelo. Do outro lado, na fronteira desse universo, existe uma teoria quântica muito mais simples, sem gravidade. A correspondência prova que esses dois mundos são matematicamente equivalentes. Isso permite que os físicos peguem um problema cabeludo sobre gravidade, traduzam para o cálculo mais simples, resolvam lá e depois traduzam a resposta de volta. É uma ferramenta de um poder imenso. Ok, a correspondência ADS-CFT deu uma base matemática sólida para o princípio holográfico, mas, ao mesmo tempo, ela aprofundou as questões filosóficas que dão até vertigem sobre a natureza fundamental da nossa própria realidade. É muito importante deixar uma coisa clara. Embora seja uma ferramenta poderosa na física teórica, ainda não temos provas de que o nosso universo seja, de fato, um holograma. É uma hipótese. Já tivemos experimentos, como o holômetro, que foram criados para procurar por um tipo de ruído ou granulação no espaço-tempo previsto por esses modelos. Mas até agora, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada. A questão permanece em aberto, bem na fronteira da pesquisa atual. Essa ideia se conecta a um conceito ainda mais amplo, do lendário físico John Archibald Wheeler, o It from Bit. A ideia é que a informação não apenas descreve o universo, ela constitui o universo. A realidade material, o It, emerge da informação, o Bit. É como se a própria existência, de alguma forma, emergisse da troca de informação quântica. E assim, a gente fica com uma pergunta provocadora. Se o princípio holográfico estiver correto, a realidade que a gente experimenta seria a projeção, não a tela. Isso sugere que o cosmos é, na sua essência, muito mais estranho e interconectado do que jamais imaginamos. A pergunta final, então, não é o que é o universo, mas sim, de qual superfície ele está sendo projetado.